A palavra de Deus, ela diz assim, ela está em 1 Samuel, capítulo 7, 1 Samuel 7, o versículo do 1 em diante. Deus quer ministrar o teu coração nessa manhã. Eu creio que Ele vai falar com você. Eu creio no nome de Jesus. Primeira coisa é que nem tudo que nós queremos fazer é aquilo que Deus quer que nós façamos. Nem tudo que nós queremos fazer é aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e não apenas ouvir, continuar ouvindo. Porque o mesmo Deus que orientou Abraão a matar o seu único filho, Deus disse: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, que era o Isaac, porque Deus estava dizendo o filho da promessa, e você vai levar no Monte Moriá e você vai sacrificar em meu nome. Quando Abraão chega, Deus envia um anjo que fala: não, Abraão, não toca no seu filho, porque eu estava testando a sua fé. O Abraão que ouviu foi o Abraão que continuou ouvindo. Ouça isso porque é muito importante. O Abraão que ouviu foi o Abraão que continuou ouvindo. Foi o Abraão que continuou entendendo o que Deus estava falando. Porque você precisa ouvir a direção de Deus e continuar ouvindo. Porque se Abraão não tivesse continuado ouvindo a orientação de Deus para a vida dele, ele teria tirado a vida do seu próprio filho. Porque ele ia dizer: não, mas Deus já me deu uma palavra. Não, porque Deus já me deu uma ordem. Não, porque Deus já falou. Então não é só ouvir. É continuar ouvindo. Porque Deus, Ele vai nos dando direções específicas, direções estratégicas, e aquilo que Deus estava nos fazendo caminhar por um período na nossa vida, talvez Ele não vai nos fazer caminhar por todo o período. Durante um período da minha vida, Deus pediu para eu falar a respeito de educação de filhos, e eu falei todo dia que eu ia fazer uma live, todo dia que eu ia fazer alguma coisa, eu estava falando de educação de filhos, educação de filhos, educação de filhos, educação de filhos. E aí eu escrevi um livro de educação de filhos, orientada pelo Espírito Santo. Mas chegou um momento que o Senhor falou: eu quero que você fale de cura na alma, eu quero que você fale de desbloqueios, eu quero que você fale a respeito de libertação, de pessoas serem libertas. E eu comecei a trabalhar esse processo. Eu preciso continuar ouvindo a voz do Senhor, para ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, 2 Samuel 7, 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor já tinha lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em uma casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro das cortinas, dentro de uma tenda. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Isso foi o profeta que falou, hein? Só que aí o profeta vai embora para casa. Aí a palavra de Deus vem sobre ele. Aí fala assim: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai dizer ao meu servo Davi, porque a primeira vez Natã falou dele. Aí na segunda, Deus fala assim: meu filho, acerta o que você fez. Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-eis uma casa para minha habitação? Deus fez uma pergunta. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas eu andei em tendas, tabernaculando entre vocês. Em todo lugar que eu andei com os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos,
a quem eu mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não me edificam uma casa? Agora, pois, assim dirá o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei do meio da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo sobre Israel. Eu fui contigo por onde você foi, eu destruí os seus inimigos, eu fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Eu preparei lugar para o meu povo, para Israel, para que eles habitem e eles não sejam movidos, e nunca mais os filhos da perversidade os aflijam. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo. A ti, porém, eu te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o teu Senhor te faz saber que o Senhor te fará uma casa. Quando os seus dias já forem completos e você vier a dormir com seus pais, eu farei levantar alguém da sua descendência, a tua semente, que procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino. E aí então, esse edificará uma casa no meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei como pai e ele como filho. Eu lhe serei como pai e ele como filho. Espírito Santo, ministra o nosso coração, enche-nos com a tua presença, dá-nos a tua direção, em nome de Jesus. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã fala a respeito do rei Davi. O rei Davi, ele foi alguém escolhido por Deus, orientado por Deus, conduzido por Deus. Deus o arranca de trás das malhadas, Deus o arranca de uma situação aonde era impossível um pastor de ovelhas se tornar rei, mas Deus, com a sua mão poderosa, arranca Davi de trás das malhadas para o transformar. Hoje o Davi é o rei mais famoso, mais conhecido do mundo. Até hoje, até os nossos dias. Milhares de anos já se passaram. É Claudinha falando que gostou da tradução. Essa é Almeida Revista e Corrigida. Essa não é minha, não. Essa eu tô na casa aqui, ó, das visitas. Eu peguei a Bíblia deles. E tô fazendo o meu devocional com a Bíblia deles. Então Deus, ele tira Davi desse lugar. E ele faz Davi um rei famoso. Ele dá vitórias para Davi. Ele ajuda Davi a construir uma realidade diferente. E Davi, ele se torna alguém que faz toda a diferença na vida do povo de Israel. Ele é o rei que mais alcança territórios, que mais vence inimigos durante o seu processo de reinado. Depois de anos e anos e anos da morte de Davi, Deus várias vezes fala: por amor ao meu servo Davi, eu vou abençoar esse, eu vou deixar de castigar esse, por amor ao meu servo Davi. Então Davi, ele marca a sua história. E dentro desse processo, chega um dia que Davi levanta pela manhã e ele fala assim: olha, eu moro num palácio incrível, extraordinário, e Deus está morando numa tenda. A arca de Deus, que era a simbologia da presença de Deus, estava em uma tenda. E Davi falou assim: olha, eu quero construir uma casa para Deus. Eu quero construir um lugar para que a arca de Deus ela seja colocada. E o profeta que estava com Davi, ele diz: boa essa palavra, é isso mesmo, o rei faz tudo que está no teu coração. É isso aí, Deus está dizendo isso mesmo. Só que o profeta vai para casa e ele continua ouvindo Deus. Naquele momento, quando o profeta traz uma palavra, aquela palavra era do profeta e não uma palavra de Deus. A gente precisa entender e discernir isso,
Porque tem muitas pessoas que estão paralisadas por palavras que elas ouviram e que não era uma palavra de Deus para a vida dela. Era uma palavra de pessoas, de homens. Pessoas apoiaram você em tomadas de decisões, em um posicionamento e uma postura que você teve. E você está dizendo, foi Deus que falou, foi Deus que mandou, foi Deus que disse. E eu creio que Deus permitiu que eu viesse aqui nessa manhã, porque tem pessoas paralisadas diante de uma palavra. Tem pessoas que estão dizendo que Deus falou uma coisa que Deus não falou. Tem pessoas que estão segurando uma palavra que Deus não deu para você, que Deus não orientou para você. E que alguém usou o nome de Deus para trazer essa palavra. Eu conheci uma senhora que o esposo dela separou dela, arrumou uma outra pessoa. Esse esposo, ele já estava construindo o caminho dele, a jornada dele, o processo dele. Ele dizia que ele não voltaria para ela de jeito nenhum, nem sonho, nem pensar. E aquele moço, ele deu continuidade na vida dele, ele casou de novo, ele teve outros filhos. Só que aquela mulher recebeu uma palavra. Alguém deu uma palavra em nome de Deus. E alguém falou para ela, olha, assim diz Deus, que o seu marido vai voltar, que algo vai acontecer um rebuliço, seu marido vai voltar e fica firme, porque a bandeira da vitória está nas suas mãos. E aí essa mulher passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Essa mulher apegada em uma palavra que Deus não tinha dado. Essa mulher apegada em uma palavra que Deus não tinha liberado. E essa mulher, ela começou a entrar em crise e ela começou a entrar em frustração com o próprio Deus. Porque, peraí, como que Deus fala que vai restaurar minha casa, restaurar meu casamento, e a pessoa que foi embora, ela está reconstruindo a vida dela, ela casou com outra pessoa, está tendo outros filhos, está construindo uma nova jornada, está construindo uma nova história. Só que aquela mulher, ela ficou paralisada naquela palavra. Ela segurou aquela palavra como se fosse uma palavra de Deus para ela. E ela começou a ficar ali. Então ela... E outra. Ela não tinha outra postura. Ela não tinha outro posicionamento. Ela fazia propósito por aquela palavra. Ela orava por aquela palavra, ela vivia por aquela palavra, ela se movia por aquela palavra. Então aquela mulher estagnou na vida dela. Então aquela mulher, ela não tinha foco para desenvolver dentro, inclusive espiritualmente, inclusive no seu relacionamento com Deus, porque aquela palavra começou a se tornar um Deus para a vida dela. Começou a se tornar um Deus. E aí, ao invés dela ter comunhão com Deus, ela estava o tempo inteiro reivindicando de Deus uma promessa que Deus não tinha dado. E o que aconteceu? Aquela mulher, ela precisou entender, ela precisou ter pessoas conduzidas pelo Espírito Santo para dizer, minha irmã, acorda. Minha irmã, essa palavra não foi de Deus para você, não. Minha irmã, você está gastando a sua vida e você está entrando em frustração com o próprio Deus, desajustada, desalinhada, porque ela só falava disso, ela só vivia em favor disso, em função disso. Então, você entende que Natan era um profeta de Deus? Era. Natan era um profeta cheio do Espírito Santo? Com certeza absoluta. Tanto que depois usou a vida dele para ajustar aquilo que ele tinha permitido sair desajustado. Então, cuidado com as palavras que muitas vezes você está ouvindo, para que você entenda e perceba o que realmente é de Deus para você. Pergunte ao Espírito Santo.
Espírito Santo, essa palavra é uma palavra alinhada, conduzida, é do Senhor para mim, é que o Senhor tem para minha vida. Só que Jéssica, olha como isso aqui é importante. Ele, Jéssica, não era um falso profeta, esse que era o pior. Ele não era um falso profeta. Só que ele estava falando do coração dele. Olha isso. Porque, gente, tem gente que é falso profeta? Tem. Tem gente desajustado? Tem. Tem gente que está brincando de diz o Senhor e o Senhor não disse nada? Tem. Só que olha o maior perigo aqui. Ele não era um falso profeta. Olha o maior perigo aqui. Ele era um homem de Deus. E um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? A gente precisa discernir. O mesmo Pedro, que quando Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que na mesma passagem, na mesma hora, Jesus falou assim, olha, eu vou ser entregue na mão, né, dos religiosos, eles vão me matar, eu vou morrer, 3 dias vou ressuscitar. Pedro, não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer com você. E Deus fala com ele, para trás de mim, Satanás. Então, a mesma hora que Pedro era do diabo, não, gente. Pedro era de Deus. Pedro era um escolhido. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. E Jesus diz, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Só que esse mesmo homem, em pouco tempo depois, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. O que Jesus tinha? O dom do discernimento do Espírito. E é aqui que eu quero orientar vocês. Orem, para que o Espírito Santo de Deus te dê o dom do discernimento do Espírito. Para que você possa discernir o que é de Deus. O que é dos homens? O que é de Deus para mim? O que Deus está falando para mim? Porque às vezes tem alguém dizendo assim, diz o Senhor, e não é Deus não. Tem pessoas que estão paralisadas por palavras? Estão. Então você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa estar atento à orientação de Deus. E inclusive, como eu iniciei a nossa ministração, o mesmo Deus que disse para Noé construir a arca, ele passou 120 anos construindo a arca. Obedecendo a voz de Deus, sendo orientado pelo próprio Deus. Só que quando o dilúvio acontece, as águas baixam e a arca estaciona, Deus fala, queima a arca. Deus fala, bora fazer aqui um holocausto. A arca já não serve mais. Você passou 120 anos da sua vida construindo algo que foi passageiro. Você só utilizou ela para viver o processo, para ser salvo você e a sua casa. Só que agora acabou. Só que agora finalizou esse processo. Noé, você vai para a próxima fase. Você vai plantar na terra, você vai cultivar a terra, você vai se posicionar de uma forma diferente. Esquece a arca. A arca agora foi um projeto passado. Porque Noé teve 120 anos de trabalho. Imagina, você acha que ele queria deixar a arca para lá, para depois? Não, deixa, agora vão queimar a arca. Não. Então, Deus, ele fala e continua falando. Ele orienta e continua orientando. Ele te direciona e continua te direcionando. Então, o importante é eu aprender a ouvir Deus e continuar ouvindo Deus. É importante eu discernir se realmente é Deus ou se são pessoas que estão tentando colocar a opinião dela na nossa vida. O que o profeta Natan fez? Colocou a opinião dele. Quantas pessoas estão conduzindo a sua vida pela opinião alheia?
Quantas pessoas estão conduzindo a sua vida pelo que os outros dizem para você? Pela opinião dos outros para você. E eu quero dizer para você, nem tudo que está no seu coração, de coisa boa, legal e produtiva, é o que Deus tem para você fazer. Construir a arca era construir um lugar para Deus, um templo maravilhoso, era uma coisa boa? Muito boa, só não era para Davi. Tem coisas que você quer fazer que é muito bom, só não é de Deus para você. Tem coisas que você quer fazer que é incrível, só não é o plano de Deus para você. E a gente precisa discernir isso. Porque tem muita gente fazendo coisa boa, mas não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Muita gente fazendo coisa boa, mas não está fazendo aquilo que ele disse para fazer. Davi, aí Deus diz assim, Natan, volta lá e pode desfazer a bagunça que você fez. Ô Natan, volta e desfaz a bagunça que você fez. Aí Natan volta e fala, Davi, lembra da palavra que eu te entreguei? Não era de Deus, não. Agora eu vou te entregar de Deus. Aquela era minha, Davi. Aquela era o meu achômetro. Aquela é o que eu achava, sabe, Davi? Olha o que o profeta teve que fazer e passar. Mas deixa eu te falar, assim diz o Senhor, agora é a palavra dele para você. Eu te tirei de trás das malhadas. Eu te fiz grande. Eu te fiz um rei. Eu mudei a sua história, Davi. Eu fiz você ter paz. Você está em paz agora. Você, Davi, não vai construir uma casa para mim. Eu não te pedi uma casa. Não é você. As suas mãos, Davi, é cheia de sangue. Porque Davi, ele foi um rei mais conquistador, mais matador que teve. Davi, não são as suas mãos sanguinárias que vão construir uma casa para mim. Mas é a mão do seu filho. Porque Davi já tinha conquistado todo o território. Ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu o propósito dele ao ponto dele querer cumprir o propósito dos outros. Ele obedeceu à voz de Deus ao ponto dele querer fazer a mais do que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Não, Davi, esse não é o plano para você. Agora o plano para você, Davi, é descanso. Fique em paz. Fique em paz. Sabe por quê, Davi? Eu vou colocar na mão do seu filho a responsabilidade de construir uma casa para mim. Eu vou colocar na mão do seu filho a responsabilidade de construir o templo de Salomão. Eu vou colocar na mão do seu filho, na sua descendência, aquilo que você desejou no seu coração. Mas não é você, Davi. Não é você que vai fazer isso. E Deus, Ele quer orientar você que está aqui nessa manhã. A primeira orientação de Deus para você nessa manhã é: fique atento à minha voz e ao que eu estou falando e ao que eu continuo a falar. Fique atento para ouvir a voz de Deus, mas para permanecer ouvindo. Fique atento para discernir no Espírito o que é de Deus e o que não é. E tudo isso, que eles têm pessoas que estão perguntando, como discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é? Sensibilidade no Espírito. Como que eu construo sensibilidade no Espírito? Por meio da oração, por meio do jejum, por meio da comunhão com o Espírito Santo. E tem um dom espiritual específico chamado dom do discernimento do Espírito. Esse dom do discernimento do Espírito é impressionante, impressionante. Quando eu recebi esse dom do discernimento do Espírito, ele me marcou muito. Por quê? O dom do discernimento do Espírito, você sabe quando Deus está ministrando, você sabe quando é o diabo que está trabalhando ali e operando, e você sabe discernir o espírito do homem, do ser humano. É um negócio impressionante. Sabe, às vezes alguém está pregando alguma coisa, mas você
sente assim, olha, isso não é Deus que está falando? Aqui dentro você sente? Não é Deus que está ministrando? Não é Deus que está falando? Não é Deus? A pessoa torce a palavra, ela faz do jeito dela, com a alma dela, com aquilo que ela acha, os achômetros das pessoas. E aí você fala, ó, você fala daqui, aí né? Não é papai do céu, não. Isso aí não tem nada a ver com papai do céu. Entende? Você consegue discernir isso. E às vezes você encontra situações que você fala assim, ó, isso aí tem uma ação do maligno operando, atuando, sendo construída nessa ambiência, nesse lugar. E eu tive uma experiência de uma pessoa que ela estava perto de mim, ela batia assim, ó, nas minhas costas, tamo junto, pode contar comigo, aqui, ó, batendo, sabe quando a pessoa tá em pé e ela bate assim, ó, do lado, ela, olha, tamo junto, pode contar comigo. Eu senti uma coisa ruim, um negócio, a pessoa tava falando com a boca, mas eu tava sentindo o coração dela. A pessoa tava falando com a boca, ela tava falando ali, mas o Espírito Santo permitiu que o coração dela fosse revelado para mim, eu do lado ali. E eu fiquei assim, eu falei, Espírito Santo, o que é isso? Que negócio estranho, que negócio horrível. A pessoa tá rindo pra você, ó, minha irmã, tamo junto, pode contar comigo. E eu sentindo aquela coisa ruim, dizendo assim, eu quero que você seja destruída. E o Espírito Santo trazendo ali. E eu perguntei a Deus depois, eu falei, Senhor, o que foi isso que aconteceu? E aí Deus falou, o nome disso é dom do discernimento de espíritos. Você agora está apta, e por conta do meu chamado, você está apta para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus e o espírito humano. Então eu consigo discernir quando é Deus que está fazendo, falando, orientando, quando é Satanás e seus demônios, e quando é o humano com o seu mau caratismo que está ali atuando e fazendo. Então, assim, às vezes as pessoas, elas acham que você não percebe, mas Deus faz, Deus traz clareza. Inclusive, alguns dias atrás eu vivi uma situação, e aí eu estava orando na madrugada, né? E o Senhor me deu a visão da pessoa trabalhando contrário. E aí a gente entendeu, discerniu. E aí a gente construiu todo um negócio que a pessoa nem sabia, porque ela estava trabalhando contrário àquilo. Olha o que Deus fez. Querido, Deus não nos deixa enganados. Não. Então por isso que você precisa buscar a presença de Deus. Se aproxima de Deus, se conecta com o Senhor. Olha lá, Renatinha falando, ó, eu sentia isso, mas não sabia que era discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito Santo. A gente, é uma coisa que você fala assim, nossa, eu sinto que tem alguma coisa que não está batendo. E Deus está te dando discernimento. Discernimento. Então, o tempo inteiro você precisa ouvir a voz de Deus e continuar ouvindo. Porque Natan disse para Davi, faz. Deus é contigo, varão. Natan vai para casa, Deus fala, pode voltar. Pode desfazer sua palavra, porque eu não falei nada disso, não. Então, talvez tenha pessoas que entrou aqui na nossa live, que você tá presa numa palavra que não foi Deus que disse, e você tá aí ainda, inclusive, cobrando Deus. Inclusive, tentando fazer que Deus cumpra uma palavra que Ele não te deu. Porque eu vou dizer para você, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre a palavra dele. Claro que tem coisas que são sua responsabilidade, tem coisas que são responsabilidade de Deus. Mas quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. A sua palavra. Então, que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus
derrame sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, o dom do discernimento do Espírito. Que nessa manhã Deus abra os seus ouvidos para você ouvir e continuar ouvindo a voz de Deus. Que nessa manhã o Espírito de Deus possa conduzir a tua vida para um lugar de tanta profundidade, para que você deixe de fazer aquilo que não é para fazer, mas comece a fazer aquilo que Deus te orientou a fazer. Tem coisas boas que você está fazendo que Deus não te mandou fazer. E tem coisas que Deus te mandou fazer que você está deixando para depois, que você está procrastinando, que você está na zona de conforto. E normalmente, aquilo que realmente vai mudar a nossa vida, aquilo que vai impactar a nossa geração, é aquilo que Deus nos mandou fazer. E às vezes a gente quer fazer outras coisas. Então fique atento. O que Deus está falando com você? O que Deus está orientando para você? Assim diz o Senhor, Davi, você não vai construir um templo. Como assim? Assim diz o Senhor, você não vai construir nada para mim. O que você tinha que fazer, você já fez. O propósito você já cumpriu, Davi. Agora é sua geração. Agora é sua geração que vai cumprir, que vai fazer aquilo que você quer fazer. Tem coisas boas, poderosas, mas que não é para você. Entenda o que é para você e coloque foco, coloque força, coloque disposição naquilo que Deus está te chamando para fazer. Nessa manhã, Deus quer abrir os teus olhos para que você possa discernir o que é de Deus, o que não é, e o que o Espírito humano tem trabalhado aí na sua casa, na sua vida, para que você não fique preso em palavras que Deus não te deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos orar nessa manhã. Senhor, nós oramos, queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por esse tempo tão precioso na tua presença. Obrigado pela tua palavra, que é verdade, Senhor. Ó Deus, e que nos orienta. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nessa manhã, Deus, nós oramos para que o Senhor possa derramar sobre nós o dom do discernimento do Espírito. Que nós possamos discernir entre o que é do Senhor, entre o que não é do Senhor e entre o espírito humano, que muitas vezes, Senhor, com mau caratismo, tenta ludibriar os filhos de Deus. Em nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, negócios possam ser desfeitos, porque o Senhor não deu uma palavra. Em nome de Jesus. Que pessoas deixem de fazer coisas que estavam fazendo, porque Deus não deu uma palavra. Pai, que nessa manhã pessoas comecem a fazer coisas que Deus disse para fazer. Que negócios sejam abertos, que oportunidades sejam realizadas. Porque Deus disse para fazer, como o Senhor falou para Salomão, você vai construir a casa. Em nome de Jesus, nos ensina, nos orienta, nos capacita a ouvir a tua voz e continuar ouvindo a tua voz. Que nós não sejamos paralisados por nenhuma palavra. E nós não venhamos andar em círculos, mas que nós possamos viver o novo no Senhor a cada dia. Ó Deus, e que o nosso amanhã seja melhor do que hoje. Que hoje seja um dia extraordinário, guiado pelo teu Espírito Santo, conduzido pela tua presença. Nos revela, Senhor, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje e através das nossas vidas. Estamos disponíveis para viver o teu chamado e o teu propósito no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém de novo.